23 de outubro de 2009, Gante, Bélgica. Numa das tranquilas áreas residenciais da cidade, ao anoitecer, Sophie desaparece. Os pais contactam a polícia com atraso, convencidos de que a filha se tinha demorado nas proximidades. A polícia lida diariamente com tais relatos e sabe: as primeiras horas perdidas podem custar muito caro. Naquela noite, ninguém imaginava até onde este caso iria chegar. As buscas duraram 2 semanas. Vasculharam pátios, parques, construções, edifícios abandonados. Dezenas de oficiais e voluntários verificaram literalmente cada rua. Durante todo esse tempo, a polícia trabalhou sem quaisquer pistas ou testemunhos claros. 14 dias depois, funcionários do serviço municipal, durante uma ronda de rotina, descobrem algo que nenhum deles esperava. Num dos coletores de esgoto da cidade, a apenas alguns minutos a pé da casa da família, Sophie foi encontrada. O coletor era um local técnico de difícil acesso e fechado. Um estranho não poderia ter acabado ali por acaso. A investigação levantou imediatamente questões. Por que as equipas de busca não o inspecionaram antes? Quem e como conseguiu entrar lá despercebido e esconder os vestígios de tal forma que durante 2 semanas a polícia não conseguiu detectar nada suspeito? Tudo isto transformou o caso num dos mais complexos que a polícia local teve de enfrentar em muitos anos. As câmaras de videovigilância próximas, importantes para a investigação, estavam avariadas há vários meses. Esta circunstância dificultou significativamente o trabalho da polícia. Tentando reconstituir a sequência dos acontecimentos, os investigadores interrogaram os moradores locais. Mas estes davam respostas semelhantes e pouco informativas. Naquela noite, nada de invulgar foi notado. Nem carros estranhos, nem pessoas suspeitas, nem gritos ou barulho. Uma noite normal numa área residencial normal. A única fonte de informação foram testemunhas ocasionais. No entanto, os seus depoimentos foram inúteis para a boa investigação. Uns viram Sophie perto da loja, outros do lado oposto do quarteirão. Os horários dos depoimentos coincidiam de tal forma que a polícia presumiu. As testemunhas poderiam estar enganadas ou ter visto outra pessoa. Não foi possível reconstituir um quadro claro. A investigação também assinalou um erro grave dos pais: o contacto tardio. Nos registros constava que as primeiras horas foram perdidas devido à sua excessiva confiança de que nada de mal tinha acontecido. Isso complicou muito o trabalho dos polícias, já confusos com os depoimentos. A primeira coisa que a polícia fez foi verificar o círculo social da família e os vizinhos. A atenção foi atraída por um vizinho, um homem de meia-idade chamado Jean-Pierre. Ele já tinha tido problemas com a lei. Anteriormente envolvido em pequenos furtos, tinha conflitos com outros moradores do quarteirão. Na noite do desaparecimento, ele estava sozinho em casa e era impossível confirmar o seu álibi. Os polícias verificaram 2 vezes a sua casa, carro, chamadas telefônicas e contactos. Não encontraram nada suspeito, mas a ausência de um álibi sólido levou a continuar as investigações na sua direção. Paralelamente, a atenção foi atraída por um funcionário da escola, o professor Marcus Van Dyck. Pais de alunos já se tinham queixado do seu comportamento inadequado e alguns colegas consideravam-no reservado e estranho. Mas a investigação rapidamente se deparou com um álibi sólido. No momento do desaparecimento de Sophie, Marcus estava em casa com familiares, o que foi confirmado por várias testemunhas independentes. A hipótese foi rapidamente descartada. Apesar da ausência de provas diretas, os investigadores continuaram a investigar a fundo o vizinho Jean-Pierre. O seu passado, caráter e a falta de um álibi confirmado pareciam aos policiais fatores sérios, capazes de influenciar o curso da investigação. O homem foi interrogado várias vezes, na tentativa de encontrar quaisquer inconsistências nos seus depoimentos. Mas Jean-Pierre repetia as mesmas palavras. Estava em casa à noite. Não saiu. Não viu nada suspeito.
A busca à sua casa e área circundante também não deu resultados. Não foram encontradas impressões digitais, vestígios ou quaisquer outras provas. Gradualmente, tornou-se claro. A polícia tinha chegado a um beco sem saída. Manter Jean-Pierre sob suspeita era conveniente, mas infrutífero. Sem outras hipóteses, os investigadores começaram a rever os materiais do caso novamente, analisando cada facto com mais atenção. Foi então que, ao rever novamente as gravações dos interrogatórios dos moradores locais, os investigadores notaram um depoimento anteriormente ignorado. Uma moradora idosa de uma das casas vizinhas mencionou o comportamento estranho de outro morador do quarteirão que a polícia ainda não tinha investigado. Era um homem sem antecedentes criminais, que nunca tinha chamado aí a atenção dos vizinhos ou da investigação. No relatório, o seu depoimento inicialmente não recebeu importância, mas agora os polícias decidiram investigar esta pista a sério. O vizinho que a mulher mencionou vivia tranquilamente, discretamente, e trabalhava no serviço municipal local. Ele participou nas buscas iniciais juntamente com outros voluntários, o que excluiu completamente as suspeitas nas fases iniciais. A verificação dos seus depoimentos e da sua rotina diária no momento do desaparecimento de Sophie revelou as primeiras estranhezas. Ele alegadamente estava de turno, mas alguns colegas não se lembravam da sua presença. A investigação concentrou-se na nova informação que levou a polícia a verificar mais cuidadosamente os depoimentos daquele que inicialmente ninguém suspeitava. Quando a atenção da polícia se voltou para essa identidade do funcionário da escola Marcus Van Dyke, tornou-se evidente que as coisas com este homem não eram tão simples como pareciam no início. O funcionário da escola, calmo e discreto, que não levantava suspeitas em ninguém, revelou-se inesperadamente possuidor de um passado criminal. Durante uma verificação adicional, a polícia descobriu. Vários anos antes dos eventos descritos, Marcus tinha sido condenado por posse de materiais proibidos. Esta descoberta mudou completamente a percepção da sua figura aos olhos dos investigadores, levando-os a estudar o seu passado e o seu estilo de vida atual com mais atenção. Os detetives começaram a estudar mais cuidadosamente a biografia profissional e pessoal de Marcus Van Dyke. Em breve, ficaram a conhecer detalhes que os fizeram duvidar seriamente da estabilidade do seu estado mental. Os polícias descobriram que Marcus tinha estado sob acompanhamento psiquiátrico durante vários anos, embora nunca tivesse falado abertamente sobre isso e o tivesse escondido dos colegas. O diagnóstico e os detalhes do tratamento permaneciam sob sigilo médico, mas o próprio facto de ter procurado um especialista indicava que os problemas psíquicos eram bastante sérios. Quando os investigadores interrogaram novamente os seus colegas de trabalho, surgiram detalhes que anteriormente não eram considerados significativos. Os colegas descreveram Marcus como uma pessoa que evitava constantemente contactos pessoais. Um dos funcionários lembrou-se de uma ocasião em que, durante um dia normal de trabalho, Marcus parou subitamente no meio do corredor e ficou imóvel por muito tempo, a olhar para a parede. Na altura, isso foi atribuído a cansaço ou estresse normais, mas agora essa reação parecia um sinal alarmante. Outros colegas também disseram à polícia que Marcus reagia frequentemente de forma estranha a situações normais de trabalho. Podia interromper abruptamente uma conversa, sair em silêncio, ou, pelo contrário, começar subitamente a justificar-se, nervosamente em resposta a perguntas completamente inofensivas. Até então, tais episódios eram vistos como meras excentricidades, mas no contexto do desaparecimento de Sophie, o comportamento de Marcus adquiria um significado totalmente diferente. A polícia estava cada vez mais convencida de que tinha diante de si uma pessoa com sinais claros de instabilidade psicológica, capaz de ações cuidadosamente ocultadas. Com a nova informação, a polícia chamou novamente Marcus para interrogatório. Durante a conversa, os investigadores fizeram perguntas claras e específicas sobre os eventos da noite de 23 de outubro. Van Dyke estava nervoso, confundia-se nas palavras, ficava em silêncio periodicamente, demorando a encontrar as palavras certas.
Quando os detetives lhe pediram novamente para nomear testemunhas que pudessem confirmar o seu álibi, Marcos foi forçado a admitir. Não havia testemunhas. Na conversa anterior, ele tinha afirmado com confiança que naquela noite estava em casa com familiares. Mas agora, sob pressão das perguntas, confessou que estava completamente sozinho. A verificação das chamadas e correspondência também não forneceu nenhuma prova da sua versão. O seu álibi, no qual a polícia inicialmente se baseou, desmoronou-se diante dos seus olhos. A polícia realizou uma busca minuciosa na casa e no gabinete de trabalho de Marcus Van Dyke. Os investigadores verificaram detalhadamente os seus pertences pessoais, computador, telefone, todos os documentos e registros. Especialistas examinaram todo o local na esperança de encontrar algo que o pudesse ligar ao desaparecimento de Sophie. No entanto, apesar do trabalho árduo, nenhuma prova direta foi encontrada. Todos os itens verificados foram cuidadosamente examinados por peritos forenses, mas nada suspeito que indicasse uma ligação direta de Marcos ao incidente foi revelado. Tornava-se claro que talvez a polícia estivesse novamente a seguir na direção errada. O comportamento de Marcos era estranho. Ele claramente escondia algo, mas a investigação não conseguiu obter nenhuma prova direta do seu envolvimento. A falta de provas claras forçou os investigadores a reavaliar a situação. Quando a polícia já estava pronta para deixar Marcos novamente em segundo plano na investigação, surgiram depoimentos inesperados de outra testemunha. Durante um interrogatório adicional, uma testemunha ocular ocasional lembrou-se e afirmou com confiança que tinha visto Sophie um dia antes do seu desaparecimento na companhia de um homem desconhecido. O encontro ocorreu longe da escola, na periferia da área onde Sophie normalmente não frequentava. O homem não se parecia com nenhum daqueles que a polícia tinha investigado até então. Os investigadores perceberam que esta circunstância, anteriormente ignorada, poderia ser a chave para desvendar o que aconteceu. Tornou-se evidente. O círculo de busca teria de ser drasticamente alargado. Após o depoimento da nova testemunha, a polícia decidiu alargar significativamente o âmbito da investigação. Agora, a atenção da investigação concentrou-se na família de Sophie. Inicialmente, a família parecia absolutamente normal aos polícias, não levantando quaisquer suspeitas. No entanto, quanto mais a fundo a investigação estudava as ligações e o círculo social dos pais, mais perguntas surgiam. Os policiais começaram a notar contradições nas palavras dos pais, que antes eram imperceptíveis. Parecia que a família escondia deliberadamente algo importante que poderia ajudar na investigação do desaparecimento de Sophie. Num interrogatório repetido e mais rigoroso, os pais de Sophie foram forçados a admitir circunstâncias anteriormente ocultadas. Descobriu-se que a família vivia há muito tempo em estado de sérios conflitos internos, cuidadosamente escondidos dos outros. Os conflitos estavam relacionados com graves problemas financeiros, sobre os quais o pai da família, Patrick, permaneceu em silêncio até ao último momento. Durante os interrogatórios, amigos próximos e vizinhos começaram a contar que tinham ouvido repetidas discussões dos pais de Sophie, embora a família tivesse anteriormente negado veementemente a existência de quaisquer conflitos. A polícia conseguiu descobrir que os problemas financeiros de Patrick eram muito mais sérios do que parecia inicialmente. Ele tinha uma grande dívida com pessoas cuja reputação não inspirava confiança. A dívida era tão séria que se tornou conhecida num círculo restrito de conhecidos. Patrick tentou esconder ao máximo esses factos não só dos outros, mas também da sua própria esposa. No entanto, ocorriam regularmente conflitos na família precisamente por causa de problemas de dinheiro. Como resultado das verificações, a polícia confirmou que nos últimos meses antes do desaparecimento de Sophie, o pai da família entrou várias vezes em situações de conflito com pessoas ligadas a transações financeiras duvidosas. Essas pessoas, embora não fossem figuras do crime organizado, representavam claramente uma certa ameaça. A investigação levantou a hipótese de que as circunstâncias relacionadas com a dívida de Patrick pudessem estar relacionadas com o que aconteceu.
Os policiais chamaram os pais de Sophie para um novo interrogatório. Agora, a conversa foi mais dura, mais direta do que antes. Os detetives apresentaram à família factos sobre os quais eles não tinham falado anteriormente, e os pais foram forçados a admitir o que antes escondiam. A mãe de Sophie confessou que sabia dos problemas financeiros do marido e das suas dívidas, embora inicialmente o tivesse negado, temendo que a investigação considerasse os seus problemas familiares como a causa do desaparecimento da filha. Patrick, sob pressão dos detetives, contou que nas últimas semanas tinha sido regularmente ameaçado por credores, que exigiam o pagamento urgente de uma grande quantia de dinheiro. Ele admitiu que realmente teve conversas conflituosas com indivíduos duvidosos, mas negou veementemente que isso pudesse estar relacionado com o desaparecimento da sua filha. Apesar disso, os investigadores encararam com suspeita o facto de os pais terem ocultado factos tão significativos que poderiam ter influenciado o curso da investigação. Esta confissão minou significativamente a confiança da polícia na família. Surgiu na investigação a suposição de que os depoimentos iniciais dos pais poderiam ter sido deliberadamente distorcidos ou incompletos para esconder os verdadeiros motivos do ocorrido. Agora, a polícia tinha razões para acreditar que os problemas familiares de Patrick poderiam ter provocado o incidente com a sua filha. Com base nas novas circunstâncias, a polícia começou a investigar ativamente a hipótese de vingança contra a família através do rapto de um ente querido. Durante vários dias, agentes e peritos forenses conversaram com aqueles que estavam ligados às dívidas financeiras do pai. Verificaram registros de chamadas telefônicas, estudaram os contactos de Patrick nos últimos meses, tentando encontrar possíveis ameaças ou indícios ocultos de tais ações. No entanto, apesar da verificação detalhada de cada contato, de cada pessoa envolvida nas questões financeiras do pai de Sophie, nada suspeito foi encontrado. Nenhum dos potenciais suspeitos tinha motivos óbvios para cometer um crime contra a família. A maioria daqueles a quem o pai devia dinheiro tinha apenas reclamações financeiras e não ia além de ameaças ou declarações agressivas. A investigação estava novamente num beco sem saída, perdendo tempo e recursos em verificações infrutíferas da hipótese de vingança contra a família. No momento em que a polícia já se preparava para abandonar a hipótese dos conflitos familiares, outra testemunha ocular dirigiu-se à esquadra. Esta pessoa informou que na noite anterior ao desaparecimento de Sophie, tinha visto um homem muito parecido com o desconhecido mencionado anteriormente pela outra testemunha. O homem foi visto muito perto do local onde Sophie foi encontrada mais tarde. A testemunha descreveu o seu comportamento como suspeito, embora na altura não lhe tivesse dado muita importância. O depoimento desta testemunha mudou completamente o curso da investigação. A investigação percebeu que talvez a hipótese do conflito familiar e das dívidas financeiras não estivesse de todo relacionada com o verdadeiro motivo do crime. Tornava-se agora claro que uma pessoa que até então tinha permanecido completamente fora do radar da polícia poderia estar envolvida no ocorrido. O depoimento da nova testemunha mudou definitivamente a direção das buscas. Os investigadores identificaram o homem visto na noite do desaparecimento de Sophie perto do local onde ela foi encontrada mais tarde. Ele revelou-se um morador local em quem nenhum dos polícias tinha sequer pensado antes. O homem vivia a poucos minutos a pé da família, numa casa discreta no final da rua. Até então, ele não tinha entrado no radar dos investigadores, não tinha antecedentes criminais e não se destacava entre os vizinhos. Mas agora, era a sua figura que estava no centro da investigação. Num interrogatório mais aprofundado aos vizinhos, a investigação descobriu muitos detalhes que alertaram até os agentes mais experientes. Descobriu-se que o homem há muito tempo causava sensações estranhas nos moradores da área. Ninguém conseguia lembrar-se do seu nome imediatamente, mas muitos notaram que o viam frequentemente na rua a altas horas. Uma das vizinhas afirmou que o via regularmente a andar pela rua, a falar baixinho consigo mesmo, por vezes parando abruptamente e olhando fixamente para um ponto, sem reagir aos outros. Outros vizinhos confirmaram as palavras da mulher. O homem nunca mostrou agressividade, mas evitava cuidadosamente qualquer contato com os outros.
Quando alguém tentava iniciar uma conversa com ele, ele simplesmente passava em silêncio, sem reagir a perguntas ou cumprimentos. A sua reclusão era percebida pelos outros como uma simples característica de personalidade, nada mais. No entanto, agora, após o desaparecimento de Sophie, este comportamento parecia mais suspeito do que nunca. Os agentes decidiram interrogar imediatamente o novo suspeito. O homem abriu calmamente a porta à polícia, sem se surpreender com a visita. Durante o primeiro interrogatório, ele parecia completamente imperturbável, respondendo às perguntas de forma breve e confiante. Afirmou que na noite de 23 de outubro estava em casa, não saiu e não ouviu nada de invulgar. No entanto, os detetives notaram que, ao serem solicitados detalhes adicionais, o homem começou a ficar nervoso, a confundir os horários, a dar diferentes versões sobre o que estava a fazer na noite do desaparecimento de Sophie. Estas inconsistências fizeram os polícias duvidar da veracidade das suas palavras. O homem claramente escondia algo ou tentava desviar a investigação, mas os investigadores não conseguiam entender os motivos de tal mentira. A perguntas diretas sobre por que estava a dar falsos testemunhos, o homem fechava-se em si mesmo e recusava-se a falar. A investigação convenceu-se de uma coisa: este homem sabia claramente mais do que dizia. No entanto, verificações posteriores revelaram outro detalhe inesperado. A polícia identificou a testemunha que primeiro apontou para este suspeito. Durante a verificação, descobriu-se que a testemunha também tinha um passado complicado e tinha estado repetidamente no radar da polícia por pequenas infrações e fraudes. A investigação teve motivos para supor que a testemunha poderia ter direcionado deliberadamente a polícia para outra pessoa para desviar a atenção dos seus próprios problemas com a lei. Isto forçou a polícia a suspender temporariamente a pressão sobre o novo suspeito e a reexaminar a identidade da testemunha. Durante vários dias, os investigadores dedicaram-se a verificar todas as ligações da testemunha, averiguando a possibilidade de engano deliberado ou provocação contra a investigação. Apesar dos esforços dispendidos, não foram encontradas provas concretas de uma tentativa de enganar a polícia. A pista falsa, surgida devido aos problemas passados da testemunha, apenas complicou a investigação e confundiu novamente o quadro do ocorrido. Entretanto, outro grupo de agentes continuou a verificar a biografia do novo suspeito. Ao examinar os dados médicos do homem, a polícia descobriu que durante muitos anos ele tinha sido acompanhado por um psiquiatra devido a graves problemas de saúde mental. Os relatórios médicos indicavam que o seu estado se tinha deteriorado acentuadamente pouco antes do desaparecimento de Sophie. Este facto tornou-se extremamente preocupante para os investigadores, pois anteriormente tais circunstâncias não tinham sido consideradas de todo. O homem encontrava-se num estado psicológico grave e ninguém à sua volta prestava atenção a isso. Os policiais chamaram novamente um perito psiquiatra para consulta para entender até que ponto o estado do suspeito poderia estar relacionado com o incidente. O especialista confirmou as suspeitas. Uma pessoa nesse estado poderia cometer ações completamente fora do comportamento normal e não ter consciência das suas consequências. Agora, a polícia enfrentava novamente a questão do envolvimento do homem, que antes parecia completamente inofensivo, no desaparecimento de Sophie. Após longos meses de investigação, finalmente conseguiu-se descobrir quem estava por trás do desaparecimento de Sophie. O culpado era um morador local de 37 anos, um homem que vivia numa pequena casa na periferia da mesma área, a apenas algumas centenas de metros da família da vítima. Ninguém entre os seus conhecidos, vizinhos ou colegas suspeitava que ele fosse agressivo ou tivesse um comportamento perigoso. Para todos ao seu redor, ele era apenas um homem tranquilo, praticamente invisível, vivendo uma vida comum e discreta. No entanto, foi precisamente este homem que se revelou estar no centro dos eventos que abalaram toda a cidade. Na fase final da investigação, o homem confessou completamente o crime, descrevendo detalhadamente as suas ações naquela noite.
A confirmação das suas palavras foi encontrada por peritos e especialistas forenses através de verificações detalhadas e exames oficiais. A investigação estabeleceu que o crime não foi premeditado. O homem não perseguiu Sophie. Não se preparou especificamente para este ato. Tudo aconteceu de forma completamente súbita, impulsiva e caótica. Naquela noite, ele saiu de casa sem um propósito definido. Os investigadores, baseando-se no depoimento do homem e nos resultados dos exames, conseguiram reconstituir quase completamente o seu percurso. Ele vagueava pelas ruas, imerso nos seus pensamentos, sem planear nada específico. Quando encontrou Sophie por acaso, ocorreu uma reação impulsiva, que os especialistas posteriormente classificaram como um súbito colapso mental. Ele próprio, mais tarde, não conseguiu explicar por que fez o que fez, afirmando que agiu automaticamente, sem ter consciência das consequências das suas ações. A perícia confirmou que o homem sofria de facto de uma doença mental grave, cuja agudização ocorreu precisamente naquela noite. O estado do acusado foi considerado crítico e perigoso para os outros. Ele não tentou esconder detalhes da investigação após a confissão, apenas enfatizou que não se controlou naquele momento e não se lembrava de muitos detalhes. Os documentos oficiais da perícia médica confirmaram totalmente as suas palavras. O comportamento do suspeito não foi consciente. Foi resultado de um transtorno mental que se agravou acentuadamente devido a uma situação de vida difícil. No entanto, o que mais impressionou a polícia foi como o homem conseguiu esconder o seu envolvimento por um período tão longo. Depois de cometer o ato, ele voltou calmamente para casa. Continuou a levar uma vida absolutamente normal, sem demonstrar quaisquer sinais de ansiedade ou medo. No trabalho, ninguém notou a menor alteração no seu comportamento. Os vizinhos admitiram mais tarde que não conseguiam acreditar que uma pessoa tão calma e discreta pudesse cometer um crime tão terrível. Os agentes da lei passaram dezenas de horas a examinar gravações de câmaras de vigilância noutras áreas para confirmar o depoimento do suspeito sobre o seu percurso naquela noite. Ele evitou cuidadosamente rotas onde poderiam haver testemunhas, movendo-se por pátios e becos pouco movimentados. Os agentes admitiram que foi precisamente a ausência de antecedentes criminais e a sua aparência discreta que foram os fatores-chave que lhe permitiram permanecer fora do radar da investigação por tanto tempo. A sua capacidade de levar uma vida normal após o crime surpreendeu até os detetives mais experientes. O tribunal, com base em todas as provas recolhidas e nas conclusões da perícia médica, declarou o acusado culpado. Mas, tendo em conta a sua grave doença mental, o homem não foi enviado para a prisão, mas sim para tratamento psiquiátrico vitalício numa instituição fechada de alta segurança. Para a família de Sophie, esta decisão do tribunal não trouxe consolo. Os pais encontraram-se numa situação de completa incerteza e desespero. Apesar de o culpado ter sido identificado e punido, a família nunca obteve respostas para as perguntas mais dolorosas. Por que aconteceu isto precisamente com o seu ente querido? Por que foi Sophie quem cruzou o caminho de um homem que ninguém poderia sequer suspeitar de tal crime? Os investigadores, peritos forenses e psicólogos que trabalharam no caso não conseguiram dar aos pais respostas claras que pudessem de alguma forma aliviar a sua dor. Crimes reais raramente terminam com respostas claras, e a justiça, por vezes, revela-se formal e pouco consoladora. Esta história ficou para sempre na memória dos habitantes da cidade como um lembrete de que, por trás da calma aparente e da rotina diária, pode esconder-se uma ameaça que ninguém suspeita. Quando Emily Harris foi encontrada na noite de 25 de abril à beira da estrada no condado de Ellis, Kansas, policiais e médicos não conseguiam acreditar que ela tinha conseguido andar tanto sozinha. Ela foi descoberta por agricultores locais quase 3 horas após seu desaparecimento. A pergunta do investigador sobre como ela acabou na estrada, a menina respondeu baixinho: "Eu quero ir para casa. Onde está minha mãe?" O que exatamente aconteceu naquelas 3 horas e quem estava por trás desse chocante desaparecimento tornou-se o
principal mistério de um dos casos mais notórios do condado de Ellis. O condado de Ellis, Kansas. Um lugar tranquilo com campos até o horizonte e pequenas fazendas espalhadas ao longo de velhas estradas de terra. A vida aqui flui lenta e previsivelmente. Rostos estranhos são quase inexistentes. E a notícia do desaparecimento de Emily Harris, de 9 anos, parecia impossível aqui. O dia 25 de abril de 2014 amanheceu nublado e fresco. Uma forte tempestade ocorreu pela manhã, danificando as linhas de energia, e parte do condado ficou sem luz. Às 15h55, como de costume, o ônibus escolar parou no antigo cruzamento. A última a sair foi Emily Harris, filha dos agricultores locais John e Lisa Harris. Ela tinha pouco mais de 1 quilômetro para caminhar até casa por uma estrada reta. O caminho era familiar, levando cerca de 15 minutos. Mas naquele dia, Emily não voltou para casa. Seu desaparecimento deu início a uma investigação que revelaria fatos inesperados e assustadores. A polícia reagiu rapidamente. Meia hora após a ligação alarmante de Lisa Harris, os policiais já estavam no cruzamento. Mas as dificuldades começaram imediatamente. A câmera de vigilância, a única naquele trecho da estrada, não funcionava desde a manhã. A tempestade da manhã cortou a energia e a bateria de reserva não ligou. Sem a gravação, a polícia ficou sem uma imagem clara do que aconteceu na estrada após a partida do ônibus. Os primeiros depoimentos de testemunhas surgiram às 16h12. 2 vizinhos agricultores, independentemente um do outro, ouviram um carro passando com um motor excepcionalmente rouco. Mas suas descrições do carro não coincidiam. O primeiro descreveu-o como um SUV verde escuro, sujo, com carroceria alta. O segundo estava certo de que era uma picape velha, mais provavelmente preta ou escura, que ia rápido demais para a estrada local. Os policiais começaram a inspecionar a área. A cerca de 200 metros de onde Emily foi vista pela última vez, o detetive James Crane notou uma única marca de pneu. Ele a fotografou e chamou os peritos forenses. Poucos minutos depois, começou a chover novamente. Percebendo a ameaça de perder a evidência, os policiais cobriram a marca com um filme plástico, prendendo-o com pedras. Mas a chuva aumentou. E apesar dos esforços, a água ainda lavou parcialmente a terra ao redor da marca. Os peritos chegaram rapidamente, mas já não conseguiram obter uma impressão completa. A fotografia tirada pelo detetive Crane permaneceu a única imagem útil da marca do carro envolvido no desaparecimento de Emily. As primeiras suspeitas da polícia recaíram sobre o motorista do ônibus escolar, Mark Larson, de 57 anos. Larson foi o último adulto a ver Emily. No interrogatório, ele contou calmamente que notou a menina deixar cair seu canivete rosa favorito quando ela se virou para acenar para ele. Mas ele não prestou atenção nisso e foi embora. Mark falava de forma direta e confiante, mas os policiais notaram que ele estava nervoso, repetindo constantemente as mesmas palavras. Apesar das dúvidas, o álibi de Larson foi confirmado por seus colegas e por gravações de outras câmeras da rota. No entanto, as perguntas sobre ele permaneceram. O segundo suspeito foi o agricultor Byron Cole, vizinho dos Harris, conhecido por seu caráter reservado. No intervalo entre 16h e 16h30, ele era o único que estava do lado de fora, perto de sua fazenda. Cole afirmou que estava atirando em coiotes naquele momento. A arma foi verificada imediatamente, mas nada suspeito foi encontrado. No entanto, ninguém podia confirmar suas palavras, pois o agricultor morava sozinho e não havia testemunhas. Os detetives inspecionaram sua casa e carro, mas não encontraram evidências que indicassem seu envolvimento. Por enquanto, a polícia não conseguia avançar. Às 18h, a polícia realizou uma inspeção adicional no ônibus em que Emily viajava. No compartimento de bagagem, encontraram seu canivete rosa. Não havia impressões digitais do motorista ou de outras pessoas estranhas, exceto as da própria Emily. Larson continuou a afirmar que viu o canivete cair da mão da criança perto da saída.
Como ele foi parar no bagageiro, ele não conseguia explicar. Mas após uma breve verificação, descobriu-se que Emily já havia perdido aquele canivete várias vezes e seus pais confirmaram isso à investigação. Essa pista acabou sendo falsa, embora algumas perguntas ao motorista do ônibus tenham ficado sem resposta. Às 18h50, quase 3 horas após o desaparecimento de Emily, o casal Hunter estava voltando pela estrada de uma cidade vizinha. Já estava quase escuro. A visibilidade era ruim. A estrada mal era iluminada pelos faróis de um velho Ford. De repente, eles viram uma figura na beira da estrada. A princípio, pensaram que era um animal atropelado, mas quando se aproximaram, perceberam. Era uma pessoa. Era Emily Harris. O casal parou rapidamente. Emily estava suja, com arranhões no rosto, roupas rasgadas. A menina respirava com dificuldade e tremia de frio e choque. Os Hunters a envolveram em um cobertor velho e a levaram imediatamente para o hospital do condado de Ellis. Durante todo o tempo no carro, Emily repetia baixinho, quase inaudivelmente: "Eu quero ir para casa. Onde está minha mãe?" Os policiais chegaram ao hospital logo após os Hunters. O detetive James Crane entrou cautelosamente no quarto onde a enfermeira já havia terminado de prestar os primeiros socorros. Aproximando-se, Crane perguntou gentilmente: "Emily, você pode dizer como acabou na estrada?" A menina olhou para ele com olhos cansados e assustados e novamente sussurrou baixinho, quase sem abrir os lábios: "Eu quero ir para casa. Onde está minha mãe?" Essa foi a única resposta que a polícia conseguiu obter naquela noite. O que exatamente aconteceu naquelas 3 horas permaneceu um mistério a ser desvendado. Depois que Emily foi encontrada e levada ao hospital, a investigação entrou em outra fase. A investigação começou a examinar o círculo de pessoas que poderiam ter relação com seu desaparecimento. O primeiro em quem o detetive James Crane concentrou sua atenção foi o motorista do ônibus escolar, Mark Larson. A polícia não pretendia apressar os eventos. Eles precisavam de uma resposta confiável para a questão de se Larson poderia ter tido alguma relação com o ocorrido. Em primeiro lugar, suas palavras e ações daquele dia foram verificadas. Ao verificar a rota que Larson percorria diariamente com os alunos, o detetive Crane notou um fato incomum. A folha de rota, preenchida pelo próprio motorista, tinha uma estranha lacuna de tempo. Entre 2 paradas, houve uma pausa de 12 minutos que não se encaixava no cronograma normal de movimento do ônibus. Essa lacuna imediatamente chamou a atenção da investigação. Normalmente, Larson seguia estritamente a rota. O horário de seu ônibus era detalhado minuto a minuto e as paradas em cada ponto eram registradas automaticamente por um rastreador GPS embutido. Mas naquele dia, 25 de abril, tudo foi diferente. O detetive Crane solicitou os dados do navegador GPS instalado no motor do ônibus. A análise mostrou que o veículo realmente ficou parado em um terreno baldio por quase 12 minutos. O terreno baldio ficava a meio caminho entre as 2 últimas paradas da rota e estava longe de casas residenciais. Este lugar era bem conhecido pelos moradores locais. Raramente alguém aparecia lá, exceto talvez agricultores que às vezes descartavam equipamentos velhos e lixo ali. A polícia começou a investigar Larson mais a fundo. Sua biografia profissional e seu arquivo pessoal foram examinados. Logo se descobriu que 1 ano antes do incidente, o motorista teve um incidente que resultou em uma medida disciplinar. Larson havia excedido gravemente a velocidade nas proximidades da escola primária do condado de Ellis, o que quase levou a consequências graves. Na época, o motorista explicou isso dizendo que estava com pressa devido a circunstâncias familiares. O caso foi documentado e permaneceu em seu arquivo pessoal. Esses detalhes não tornavam Mark automaticamente culpado, mas a polícia anotava cada detalhe, tentando montar um quadro objetivo. O detetive Crane tinha motivos para convidar Larson novamente para um interrogatório, desta vez mais longo e sério. Ele queria obter uma explicação para aquela pausa de 12 minutos.
Quando o detetive perguntou diretamente a Mark por que o ônibus parou no terreno baldio, Larson respondeu com confiança e clareza. Ele informou que parou porque sentiu uma forte vibração no volante e teve que verificar os pneus. Ao descobrir que o pneu traseiro estava furado, Mark afirmou que o trocou sozinho. Ao pedido de apresentar uma nota de serviço ou pelo menos uma descrição do ocorrido, Larson respondeu que fez tudo sozinho, sem chamar mecânicos, e nenhum documento foi emitido. Crane observou que trocar o pneu de um ônibus não é uma tarefa simples, exigindo esforço e tempo consideráveis, especialmente para uma pessoa. Mas ao inspecionar o ônibus, a polícia não encontrou nenhum sinal de troca recente ou vestígios frescos de lama no estepe ou nas ferramentas. Os detetives novamente se depararam com contradições nos depoimentos do motorista. No entanto, Larson não mudou sua versão. Ele olhava confiantemente nos olhos do investigador, claramente entendendo que ainda não havia evidências irrefutáveis contra suas palavras. Enquanto isso, a polícia inspecionou novamente o ônibus onde o canivete de Emily havia sido encontrado anteriormente. Desta vez, os peritos forenses examinaram cuidadosamente o compartimento de bagagem. Entre outras micropartículas e fibras, foi encontrado um cabelo feminino de cerca de 20 centímetros de comprimento. Ele foi cuidadosamente colocado em um saco hermético e enviado ao laboratório forense para análise de DNA mitocondrial. O resultado da análise surgiu no dia seguinte e se tornou uma nova decepção para essa investigação. O cabelo não pertencia a Emily. Além disso, não correspondia a ninguém de sua família ou círculo próximo. A investigação novamente esbarrou em outra parede. A pista falsa apenas complicou a situação, tirando várias horas importantes. O detetive James Crane estava claramente irritado com o fato de a investigação estar progredindo mais lentamente do que o desejado. Ainda não havia evidências reais contra Larson, mas as suspeitas aumentavam. Tarde da noite do mesmo dia, após um interrogatório de várias horas e um exame minucioso do ônibus, Larson apareceu inesperadamente na delegacia. O motorista parecia cansado e irritado, mas seu comportamento permanecia confiante. Sem esperar por perguntas, ele disse ao detetive Crane que entendia a tensão da situação e estava pronto para cooperar totalmente com a investigação. Ele mesmo ofereceu à polícia para inspecionar e examinar seu carro pessoal, uma picape Chevrolet prateada, que ele geralmente dirigia fora do trabalho. Os policiais foram imediatamente para o estacionamento atrás da delegacia, onde o carro pessoal de Larson estava estacionado. A picape era realmente prateada, bem cuidada, claramente lavada regularmente. A carroceria estava limpa, quase sem vestígios de lama ou arranhões. O carro não correspondia à descrição dada pelos vizinhos no momento do desaparecimento de Emily, mas a polícia decidiu examiná-lo cuidadosamente, na esperança de encontrar até mesmo as menores evidências que ligassem Mark ao desaparecimento. Apesar de Larson ter fornecido voluntariamente o carro, seu status de suspeito permaneceu inalterado. Para a polícia, isso parecia mais uma tentativa de confirmar sua própria inocência. No entanto, quanto mais Larson tentava mostrar sua não participação, mais suspeito ele se tornava aos olhos da polícia. E enquanto os peritos começavam a inspecionar o carro, o detetive Crane entendia. Por enquanto, todos os fatos contra Mark Larson não passavam de uma cadeia de estranhas coincidências. Mas ele também não podia ignorá-los. O quebra-cabeça estava apenas começando a se formar. Após verificar Mark Larson, os detetives continuaram a procurar pistas que pudessem levar à verdade sobre o que aconteceu com Emily. Agora, a atenção dos investigadores se voltou para outro elemento importante da investigação: a família Harris. O detetive Crane sabia há muito tempo que, em casos como este, os segredos muitas vezes se escondem atrás das portas de casas que parecem comuns e sem nada de especial. A família Harris vivia aqui há gerações. Eram pessoas respeitadas. Mas apesar da estabilidade externa, nos assuntos pessoais desta família havia lugar para problemas sérios. Os policiais, examinando documentos e o histórico financeiro da família, tropeçaram em um detalhe estranho que imediatamente os deixou em alerta. A fazenda dos Harris
estava em uma situação financeira difícil. Os extratos bancários mostravam uma dívida significativa, $143 mil. Para uma pequena fazenda no condado de Ellis, tal dívida era catastrófica. Atrasos nos pagamentos foram registrados regularmente nos últimos 6 meses, e o caso estava gradualmente caminhando para a falência. Os pais de Emily, David e Lisa Harris, não contaram a ninguém sobre essas dificuldades. Para a investigação, isso se tornou um sinal importante. O dinheiro muitas vezes se torna um motivo em crimes onde as vítimas são pessoas próximas. E neste caso, pela primeira vez, surgiu um motivo financeiro claro, embora indireto. Logo, a polícia recebeu a confirmação de que os problemas da família eram mais profundos do que pareciam. Descobriu-se que cerca de 1 mês antes do desaparecimento de Emily, seu pai, David Harris, havia feito um seguro de vida para ela. O valor do seguro era de $250 mil, excedendo significativamente a dívida total da família. Tais acordos de seguro geralmente alertam os investigadores, especialmente quando se trata de quantias sérias e da emissão do documento pouco antes do crime. O detetive Crane encontrou-se imediatamente com um representante da companhia de seguros para esclarecer todos os detalhes. O segurador confirmou: esta apólice foi a primeira e única apólice desse tipo para membros da família Harris. Ninguém antes havia segurado a vida de seus entes queridos, e o valor do seguro parecia inexplicavelmente grande para agricultores com tais problemas financeiros. A situação estava se tornando mais complexa, e as suspeitas dos investigadores apenas aumentavam. Para entender a situação, o detetive Crane chamou Lisa Harris, a mãe de Emily, para interrogatório. Lisa parecia abatida e claramente confusa após o ocorrido, mas cooperou prontamente e respondeu a todas as perguntas da polícia. Quando o detetive mostrou a ela o formulário de solicitação da apólice de seguro, Lisa pareceu surpresa e claramente confusa. Ela afirmou que não sabia nada sobre tal seguro e não participou de sua emissão. No entanto, quando Crane apontou para a assinatura sob o documento, Lisa ficou em silêncio por alguns segundos. A assinatura no formulário era dela. Lisa repetia várias vezes que não se lembrava do momento em que assinou aquele documento. Ela sugeriu que David poderia tê-lo dado a ela junto com outros papéis da fazenda, sem explicar os detalhes. Mas ela não tinha nenhuma prova confiante dessa afirmação. No entanto, Lisa Harris declarou firmemente que não tinha ideia das intenções de seguro do marido. Ela jurou ao detetive que nunca teria concordado conscientemente com tal acordo. O depoimento de Lisa parecia sincero, mas os detetives não podiam confiar totalmente em suas palavras, considerando o quão conveniente seria para ela negar conhecimento dos planos financeiros do marido. O motivo financeiro, neste caso, parecia cada vez mais convincente. Os investigadores começaram a considerar seriamente a versão de um sequestro encenado para obter o pagamento do seguro. Tais crimes não eram raros, mesmo em lugares tranquilos como Ellis, especialmente quando se tratava de quantias significativas. A polícia verificou as chamadas telefônicas, mensagens e contatos pessoais dos pais de Emily nos últimos meses. Os detetives procuraram quaisquer sinais de preparação para tal encenação. No entanto, as verificações de telefones, computadores e outros dispositivos não revelaram nada suspeito. Nenhuma correspondência foi encontrada. Nenhuma pesquisa de informação que pudesse indicar uma tentativa de organizar um desaparecimento falso. Esta versão se tornou outra pista falsa, que a investigação foi forçada a abandonar. Apesar dos problemas financeiros dos Harris e do seguro suspeito, não havia provas diretas contra os pais de Emily. Os detetives tiveram que admitir que o motivo financeiro, por enquanto, permanecia apenas uma suspeita, não um fato estabelecido. A investigação voltou-se novamente para o hospital, onde a condição de Emily finalmente melhorou o suficiente para que ela pudesse conversar com os detetives. No quarto, a menina parecia enfraquecida, mas já respondia de forma clara e consciente. Quando o detetive Crane perguntou cuidadosamente se ela tinha visto algum parente ou conhecido no momento em que estava no terreno baldio,
Emily respondeu sem hesitar. Não havia ninguém dos nossos lá. Eu não vi ninguém. Estava sozinha. O detetive perguntou a ela novamente, esclarecendo se ela poderia ter esquecido ou confundido algo. Emily balançou a cabeça e repetiu que perto do local onde ela estava, ninguém de sua família estava presente com certeza. As palavras de Emily complicaram ainda mais o quadro da investigação. Por um lado, a menina negava completamente o envolvimento da família no ocorrido. Por outro lado, a situação financeira suspeita da família Harris permanecia um motivo óbvio. Os investigadores tiveram que admitir que estavam novamente diante de uma parede, atrás da qual poderiam estar escondidas as respostas mais inesperadas. Depois que o relatório do laboratório confirmou a compra de clorofórmio em nome do vizinho dos Harris, a investigação se concentrou intensamente na identidade do agricultor local, Byron Cole. Para o condado de Ellis, Cole era uma pessoa familiar. 71 anos. Viveu toda a sua vida nesses lugares. Cuidava tranquilamente de sua pequena propriedade. Raramente interagia com os vizinhos. Não era conhecido por conflitos ou histórias criminais. Mas agora, uma clara trilha de suspeitas pairava sobre sua vida tranquila. No início da manhã, poucas horas após receber o relatório do laboratório, o detetive James Crane, juntamente com 2 assistentes, dirigiu-se à fazenda de Cole. Eles precisavam conversar com ele e esclarecer a situação. Desde os primeiros minutos da conversa com a polícia, Byron Cole confirmou calmamente a compra de clorofórmio. Ele nem tentou negar o óbvio. Mas quando perguntado por que precisava dessa substância, o agricultor respondeu com confiança que a usava exclusivamente para anestesiar bezerros durante procedimentos veterinários. Parecia completamente seguro de suas palavras, falando de forma breve e convincente. No entanto, após a visita do detetive Crane ao veterinário local, o quadro mudou drasticamente. O veterinário afirmou categoricamente que o clorofórmio não era usado em sua área há muitos anos, pois foi considerado obsoleto e perigoso para os animais. Todos os procedimentos necessários eram realizados pelo próprio veterinário, e ele nunca aconselhou Cole ou outros agricultores a usar tais substâncias. O depoimento do veterinário contrastava fortemente com a versão oferecida por Cole, colocando suas palavras sob sérias dúvidas. A polícia aprofundou o estudo da vida cotidiana do agricultor Cole. Entre seus pertences pessoais e anotações encontraram um diário peculiar, um registro de tiros. Cole era conhecido por seu hábito de registrar a hora e os resultados dos tiros em coiotes ou outros predadores que periodicamente entravam nas terras da fazenda. O mais interessante é que na data do desaparecimento de Emily Harris, 25 de abril, havia 2 tiros solitários registrados no diário, às 16h30 e 16h35. Esses registros coincidiam completamente com seus depoimentos iniciais, dados nas primeiras horas após o desaparecimento da menina. À primeira vista, isso confirmava suas palavras, mas os investigadores decidiram verificar mais a fundo e enviaram a arma de Cole para um exame forense detalhado. As suspeitas aumentaram ainda mais quando se descobriu que a espingarda havia sido cuidadosamente limpa logo após o desaparecimento de Emily. Normalmente, os agricultores limpavam suas armas no final da semana ou após vários dias de uso, mas não imediatamente após alguns tiros em coiotes. Crane chamou Byron Cole novamente para uma conversa. O agricultor parecia ligeiramente irritado com a nova convocação, mas manteve a calma e continuou a insistir firmemente em sua versão dos eventos. Ele descreveu detalhadamente como viu o coiote perto da fazenda, como pegou a espingarda, mirou e disparou. Para verificar suas palavras, os policiais foram novamente à fazenda e examinaram cuidadosamente a área. E, de fato, no local indicado por Cole, encontraram vestígios no solo confirmando que balas do mesmo calibre que as do agricultor haviam recentemente atingido o solo. Nesta fase, as palavras de Cole pareciam plausíveis e eram confirmadas por evidências físicas. No entanto, o detetive Crane notou uma peculiaridade. As balas foram encontradas no solo, mas os cartuchos vazios não estavam na área.
Cole afirmava que havia atirado exatamente daquele local. E se fosse verdade, os cartuchos certamente teriam ficado no chão. Em resposta a uma pergunta direta, Cole afirmou com confiança que sempre recolhia os cartuchos e os descartava separadamente para não sujar sua propriedade. Os investigadores continuaram a inspecionar a fazenda, entrando em um antigo celeiro onde Cole geralmente guardava ferramentas e suprimentos. Lá encontraram vários galões vazios de óleo diesel. Isso imediatamente interessou a polícia, pois o óleo diesel coincidia com a substância que deixou uma marca na mochila de Emily. Os peritos imediatamente levaram os galões para o laboratório na esperança de obter uma correspondência. No entanto, os resultados da investigação foram decepcionantes. As amostras de óleo dos galões não coincidiam com as amostras encontradas na mochila. A pista falsa novamente atrasou os detetives, mas não removeu as suspeitas sobre Byron Cole. O último relatório do laboratório forense chegou na noite do mesmo dia e novamente fez a polícia pensar. A perícia balística, após examinar detalhadamente a arma de Byron Cole, chegou a uma conclusão inesperada. Sua espingarda não poderia ter disparado naquele dia. Nenhuma bala registrada em seu diário havia saído do cano em 25 de abril. A arma havia sido cuidadosamente limpa, mas os testes balísticos mostraram inequivocamente a ausência de vestígios de pólvora ou outras substâncias características de tiros disparados recentemente. Isso contradizia completamente a versão de Cole de que ele havia atirado em coiotes. Seu álibi, que parecia confiável e até confirmado pelas balas encontradas, de repente apresentou uma séria rachadura. No entanto, o detetive James Crane não se apressou em tirar conclusões finais. Embora as suspeitas contra Byron Cole tivessem aumentado significativamente, seu envolvimento ainda era apenas indiretamente comprovável. O álibi do agricultor perdeu sua confiabilidade, mas não foi completamente destruído. E agora a polícia precisava encontrar mais um elo para entender qual papel o vizinho dos Harris realmente desempenhou nos eventos daquele dia. Após o surgimento de sérias contradições nas palavras de Byron Cole, o detetive James Crane e sua equipe perceberam que a investigação havia se aproximado de um ponto crítico. Mas ainda não era possível tirar uma conclusão final. Neste momento, a atenção da investigação inesperadamente se voltou para o círculo de convivência da própria Emily. A polícia não parava de interrogar todos que pudessem saber algo sobre os detalhes de sua vida cotidiana. Foi então que surgiu um novo detalhe que mudou o curso da investigação. Durante outra visita à escola do condado de Ellis, a professora de Emily, senhorita Jennifer White, aproximou-se do detetive Crane. Ela, cautelosa e silenciosamente, entregou o diário de Emily à polícia, dizendo que o havia guardado logo após o desaparecimento, mas não decidiu imediatamente que era importante. Agora, porém, passados alguns dias, ela tinha certeza de que a polícia precisava ver aquilo. O diário estava cuidadosamente preenchido com caligrafia infantil e a polícia imediatamente começou a examiná-lo. Crane entendeu que agora eles tinham a chance de ver a história pelos olhos da própria Emily e, possivelmente, encontrar novos detalhes. Os detetives examinaram cuidadosamente cada página do diário. As anotações eram comuns para uma criança de sua idade, mas uma delas, feita cerca de 2 semanas antes do desaparecimento, imediatamente chamou atenção especial. Emily escreveu uma frase curta: picape com um amassado perto do adesivo do correio. Ele anda devagar atrás de mim. Essas palavras imediatamente fizeram Crane ficar tenso. Ninguém havia mencionado tal carro antes. Na mesma anotação, Emily acrescentou que tinha medo do tio estranho com grãos sob as unhas. Essa frase era infantil, mas deixava bem claro que alguém que lidava regularmente com grãos e trabalhava com as mãos a assustava. A polícia tinha um novo detalhe claro, ligando o círculo de Emily a um homem desconhecido. O detetive Crane foi imediatamente aos pais de Emily para descobrir se eles sabiam algo sobre um carro com um amassado e um adesivo do correio. Lisa Harris, a mãe de Emily, respondeu categoricamente que nunca havia notado tal picape perto de casa ou no caminho para a escola.
Ela parecia sincera e até surpresa que a filha pudesse escrever sobre algo assim. No entanto, quando a polícia fez a mesma pergunta ao pai, David Harris, ele pensou por um segundo e lembrou que por volta de 2008 ele mesmo teve uma velha Ford F-150 com um amassado semelhante. Harris enfatizou que vendeu essa picape há muito tempo e nem sabia onde ela estava agora. Sua resposta complicou ainda mais a situação, pois os investigadores tiveram que considerar que um carro semelhante ainda poderia estar no condado de Ellis, e seu atual proprietário provavelmente tinha alguma relação com o elevador de grãos ou fazendas próximas. Após essa descoberta, os investigadores decidiram apelar ao público para obter ajuda na busca pelo carro. Logo, a mídia local divulgou uma descrição detalhada da picape, incluindo o amassado e o possível adesivo do correio. Uma colagem visual foi criada mostrando como o carro poderia aparecer no momento do desaparecimento de Emily. A reação foi imediata. A linha direta literalmente explodiu. Nas primeiras 24 horas, mais de 40 ligações foram recebidas com informações de moradores do condado e áreas vizinhas. As pessoas relatavam ter visto um carro semelhante com vizinhos, perto de lojas, em postos de gasolina. Mas após verificar todas as mensagens, a polícia se convenceu de que todas eram falsas. Isso levou à perda de tempo precioso e tensão adicional na equipe de investigadores. O detetive Crane entendeu que a atenção do público nem sempre beneficia a investigação. Após 2 dias de verificações minuciosas e buscas infrutíferas, os investigadores decidiram se concentrar no mais óbvio: o adesivo do correio do elevador de grãos que Emily mencionou em seu diário. O elevador era a única grande empresa desse tipo no condado, e a polícia imediatamente solicitou listas de veículos que tiveram um adesivo oficial da empresa nos últimos anos. As listas foram verificadas rapidamente e meticulosamente. E em poucas horas, os detetives obtiveram um resultado preciso. Na lista havia apenas uma Ford F-150 verde, registrada em nome de um morador local chamado Clayton Reeves. O nome desse homem nunca havia surgido em nenhum dos episódios da investigação até então. O detetive Crane imediatamente solicitou todos os dados disponíveis sobre Clayton Reeves. O homem nunca havia estado antes no radar da polícia. Ele vivia tranquilamente, sozinho, raramente interagia com os moradores locais e nunca esteve envolvido em conflitos ou incidentes notórios. Sua fazenda era pequena e não tinha problemas financeiros, pelo menos não aqueles que seriam óbvios para estranhos. No entanto, para o detetive James Crane e toda a equipe de investigação, o nome Reeves se tornou um ponto de partida novo, inesperado, mas muito concreto. Agora eles tinham base para supor pela primeira vez que o suspeito poderia não ser apenas uma pessoa aleatória, mas alguém de quem a própria Emily tinha medo antes mesmo de seu desaparecimento. E embora a investigação estivesse apenas começando a examinar Clayton Reeves de perto, estava claro para todos. Eles estavam muito mais perto do verdadeiro criminoso do que nunca. Depois que a polícia identificou o nome de Clayton Reeves, a investigação começou a avançar rapidamente. Os investigadores obtiveram um mandado e foram para a área do elevador de grãos e da fazenda onde Reeves morava. O próprio suspeito reagiu com calma, embora estivesse claramente surpreso com a chegada da polícia. No entanto, muito em breve os investigadores perceberam que por trás de sua calma exterior havia algo mais. Durante a inspeção da área do elevador, um dos trabalhadores, Carlos Mendes, aproximou-se dos investigadores e relatou um detalhe inesperado. Segundo ele, na noite de 25 de abril, quando Emily desapareceu, ele acidentalmente viu Clayton Reeves perto do galpão de serviço, lavando a carroceria de sua picape verde com um alvejante potente. Mendes enfatizou que o cheiro do alvejante era muito forte. Podia ser sentido a uma grande distância. Tais ações pareceram estranhas para ele, pois nunca tinha visto Reeves lavar seu carro tão cuidadosamente antes. Este depoimento se tornou a primeira evidência real ligando diretamente o suspeito aos eventos daquele dia. O detetive James Crane
ordenou imediatamente uma inspeção detalhada da área perto do galpão onde o trabalhador viu Reeves. No local, foi encontrada uma grade de escoamento, na qual os peritos encontraram imediatamente 2 pistas importantes. A primeira, várias fibras de lona presas na borda da grade. A segunda, vestígios de sangue, rapidamente confirmados pelo laboratório como pertencentes a um grupo sanguíneo comum, tipo O. Esta descoberta fortaleceu ainda mais as suspeitas da polícia. Logo ficou claro que as evidências na área do elevador estavam intimamente ligadas às ações de Clayton Reeves. O exame das gravações da câmera de vigilância perto do armazém forneceu outra confirmação significativa. Na gravação, vê-se claramente Reeves carregando uma pá grande na caçamba de sua picape na noite de 25 de abril, após o que o carro deixa a área do armazém. Clayton Reeves foi imediatamente chamado para interrogatório. Os investigadores perguntaram diretamente por que ele lavou a picape com um alvejante forte naquela mesma noite. Reeves respondeu calmamente que estava apenas preparando o carro para a venda. Segundo ele, queria deixar o carro na condição mais arrumada possível para encontrar um comprador mais rapidamente. Reeves foi convincente e não demonstrou nervosismo. No entanto, durante a verificação, a polícia não conseguiu encontrar nenhum anúncio de venda do carro, nem nos jornais locais, nem em sites da internet. Até mesmo os revendedores de automóveis locais confirmaram que Clayton Reeves não os procurou com uma oferta para vender sua picape. Isso tornou sua explicação ainda menos plausível, embora por si só não fosse uma prova direta de culpa. O advogado de Clayton Reeves imediatamente começou a construir a defesa de seu cliente. Ele afirmou que o sangue encontrado poderia ter chegado à grade de escoamento naturalmente. O advogado explicou que seu cliente, como muitos agricultores locais, ocasionalmente transportava carcaças de carne, incluindo vacas, e o sangue animal poderia ter sujado a carroceria e depois sido lavado com alvejante. Esta explicação, embora parecesse estranha, era juridicamente viável. A investigação foi forçada a realizar verificações adicionais. Eles solicitaram informações do matadouro local e das fazendas para descobrir se Reeves havia trabalhado com eles recentemente. Mas após a verificação, nenhum documento ou contrato sobre tal transporte foi encontrado. Apesar disso, a versão da defesa continuou a soar convincente para o público em geral, criando dúvidas sobre as ações da investigação. Enquanto a polícia buscava provas adicionais, os peritos forenses realizaram rapidamente uma análise expressa de DNA do sangue encontrado. Os resultados da análise chegaram na noite do mesmo dia, tornando-se uma verdadeira surpresa para toda a equipe de investigação. O laboratório confirmou uma correspondência parcial dos locus STR do sangue encontrado com as amostras de Emily Harris. A correspondência parcial significava que o sangue poderia realmente pertencer a Emily, mas a análise não fornecia certeza absoluta sobre esse fato. Tais resultados não permitiam que os investigadores tirassem uma conclusão categórica, mas indicavam claramente que Emily poderia ter estado na área do elevador no carro de Clayton Reeves na noite de 25 de abril. Esta foi a evidência mais séria obtida durante toda a investigação. Mas foi justamente sua incompletude que impediu a polícia de prender imediatamente o suspeito. Do ponto de vista jurídico, tal análise era considerada apenas uma prova indireta e, com base nela, era impossível apresentar acusações formais. No entanto, o detetive James Crane e sua equipe entenderam claramente. Eles haviam obtido pela primeira vez uma indicação clara de uma ligação direta de Reeves com o desaparecimento de Emily. Apesar da resistência do advogado e da falta de provas diretas, eles sabiam que agora tinham o nome do verdadeiro suspeito. No entanto, a incerteza dos resultados da análise de DNA mantinha a situação tensa e não permitia relaxar. Os investigadores tinham pela frente a difícil tarefa de encontrar provas finais e irrefutáveis capazes de lançar luz sobre os acontecimentos daquele dia e, finalmente, encerrar um dos casos mais ressonantes e dolorosos do condado de Ellis.
As dúvidas em torno da identidade de Clayton Reeves gradualmente se transformaram em certeza sólida. As correspondências parciais de DNA, o comportamento estranho do suspeito e os testemunhos de seus colegas tornaram-se a base para uma inspeção mais aprofundada do carro de Reeves. Para o detetive James Crane e sua equipe, era importante encontrar algo mais significativo para que todas as evidências circunstanciais finalmente convergissem para um único ponto. A manhã seguinte começou com uma inspeção repetida e mais minuciosa da picape Ford F-150 verde de Clayton Reeves. Desta vez, os peritos forenses retiraram da caçamba uma lona preta pesada, cuidadosamente dobrada em um canto. À primeira vista, parecia uma cobertura de trabalho comum, usada por agricultores em todo o condado de Ellis. Mas quando a lona foi desdobrada, os investigadores imediatamente sentiram um cheiro distinto de argila úmida e terra. Ao longo da borda, eram visíveis cortes velhos e desgastados, como se alguém tivesse tentado cortar um pedaço do tecido para esconder ou remover vestígios. Crane ordenou que amostras da lona fossem imediatamente enviadas para análise laboratorial, sentindo que esta evidência poderia ser decisiva. Os resultados do laboratório não demoraram a chegar. Os peritos determinaram que os esporos de ervas do prado e as partículas de areia de quartzo encontrados na superfície da lona eram idênticos às amostras de solo do buraco onde a polícia havia encontrado anteriormente as pegadas de Emily Harris. A correspondência era absoluta e confirmava que aquele pedaço de tecido poderia ter sido usado diretamente no local de sua permanência temporária. No entanto, outro detalhe tornou-se muito mais significativo e assustador ao mesmo tempo. No lado interno do forro da lona, os peritos conseguiram encontrar uma impressão quase imperceptível e fraca de uma pequena palma. O tamanho e a natureza da impressão correspondiam completamente ao que Emily poderia ter deixado. Esta era uma prova séria, ligando o suspeito diretamente ao desaparecimento da menina. Agora a polícia tinha uma indicação direta de que Emily poderia ter estado precisamente no carro de Clayton Reeves. Os detetives imediatamente chamaram Reeves à delegacia para outro interrogatório, a fim de apresentar as novas evidências. Mas o suspeito ainda mantinha uma calma e sangue frio invejáveis. Desta vez, ele estava preparado e apresentou à polícia o registro de ponto do elevador, onde seu turno no dia do desaparecimento de Emily estava claramente registrado. De acordo com os registros, Reeves estava nas instalações do elevador até às 18h45, o que excluía completamente sua participação no crime pelo tempo. No entanto, os detetives rapidamente estabeleceram que a hora de entrada e saída era marcada apenas pelo crachá eletrônico do funcionário. A câmera de vigilância que poderia confirmar as palavras do suspeito estava ausente na entrada do elevador. Assim, a única prova da permanência de Reeves no local de trabalho era seu crachá pessoal e não um registro visual de sua presença. A polícia tentou verificar o álibi de Reeves com a ajuda de seus colegas. Um deles, um funcionário do elevador chamado Tom Hudson, durante o interrogatório, informou que viu Clayton Reeves com certeza na área por volta das 17h. Mas quando os detetives tentaram esclarecer onde exatamente Reeves estava naquele momento, Hudson teve dificuldade em dar uma resposta precisa. Ele apenas lembrou ter notado a figura de Reeves na área de trabalho, mas não indicou um local específico. Este testemunho criou confusão para essa investigação, pois não confirmou, mas também não refutou completamente o álibi do suspeito. A pista falsa novamente complicou a tarefa da investigação. Parecia que o colega poderia ter se confundido ou errado em suas lembranças. Os detetives decidiram verificar informações adicionais. Algumas horas depois, o detetive Crane encontrou-se novamente com Tom Hudson para esclarecer o depoimento. Durante a conversa, Hudson lembrou inesperadamente que no dia do desaparecimento de Emily, ele tirou várias fotos da área do elevador para fins de relatório. Verificando a memória de seu telefone, Hudson mostrou ao investigador uma fotografia tirada às 15h40 daquele dia. Nela,
via-se claramente a caçamba da picape de Clayton Reeves, estacionada na área perto do armazém do elevador. Mas o mais importante, na foto, a caçamba estava completamente vazia. Não havia nenhuma lona nela. Isso significava que a lona preta, encontrada posteriormente na caçamba da picape, apareceu lá depois das 15h40, ou seja, mais perto do momento do desaparecimento de Emily. Este detalhe tornou-se crucial. Agora a investigação entendia claramente que a lona foi colocada no carro depois que Reeves já estava nas instalações do elevador e não pela manhã, como ele havia afirmado anteriormente. Para a polícia, isso se tornou outra evidência convincente de que Clayton Reeves estava escondendo algo cuidadosamente. Mas mesmo agora, com toda a abundância de evidências, os detetives entendiam que ainda havia uma brecha no caso. Apesar de as provas contra Reeves serem fortes, teoricamente ainda havia a possibilidade de que outra pessoa pudesse ter colocado a lona mais tarde para confundir a investigação. O detetive James Crane e sua equipe estavam a um passo do desfecho final. No entanto, a última e mais importante evidência capaz de encerrar o caso sem dúvidas ainda estava faltando. Agora restava à polícia dar o último passo para ter certeza de que as dúvidas eram infundadas e finalmente revelar a verdade sobre o que aconteceu em 25 de abril, no condado de Ellis. A investigação chegou a um ponto além do qual não poderia haver dúvidas. Todas as evidências circunstanciais gradualmente se encaixaram em um quadro único, e o único elo que faltava era a análise final de DNA judicial. O detetive James Crane e sua equipe aguardavam o resultado da perícia, entendendo que era agora que a investigação se aproximava da resolução completa do caso do desaparecimento de Emily Harris. Ao amanhecer de 6 de maio, um envelope lacrado do laboratório forense foi entregue no escritório do detetive Crane. O documento era curto, mas seu conteúdo não deixava espaço para dúvidas. Na lâmina da pá, apreendida anteriormente do porta-malas da picape de Clayton Reeves, foi encontrado o perfil completo de DNA de Emily Harris. Agora a polícia possuía uma prova irrefutável que não deixava brechas para a defesa do suspeito. No mesmo dia, foram examinados os arquivos de log digitais do elevador que registravam o movimento dos funcionários através do terminal de crachás eletrônicos. Descobriu-se que o crachá de Clayton Reeves foi passado no leitor 3 vezes seguidas às 16h20. Os peritos explicaram que esta foi uma tentativa de criar um álibi artificial. Este chamado álibi fantasma significava que o suspeito tentou esconder sua ausência do local de trabalho exatamente no momento em que Emily desapareceu. Agora os investigadores podiam reconstruir os eventos daquele dia minuto a minuto. Em 25 de abril, logo após Emily descer do ônibus, Clayton Reeves parou com sua Ford F-150 verde e ofereceu-lhe uma carona até casa, dizendo que, assim, ela encurtaria o caminho. Emily, conhecendo Reeves como um vizinho conhecido, concordou e entrou no carro. 1 minuto depois, ficou claro que as intenções do homem eram outras. Sentindo-se ansiosa, Emily tentou perguntar para onde estavam indo, mas Reeves ordenou abrupta e rudemente que ela ficasse quieta. Quando ela começou a resistir, ele a agarrou bruscamente pelo pescoço, tentando fazê-la calar a boca. Assustada e tentando se libertar, Emily rapidamente perdeu a consciência por falta de ar. Pensando que ela não estava mais respirando, Reeves entrou em pânico e dirigiu o carro para uma área de campo abandonada. Às 17h10, ele parou no terreno baldio, pegou a pá e começou a cavar rapidamente um buraco raso, apressando-se para esconder os vestígios do crime. O solo solto e úmido após a chuva facilitou seu trabalho. Reeves colocou o corpo de Emily no buraco e cobriu com terra, certo de que ninguém a encontraria. Mas foi justamente o estado do solo que desempenhou um papel decisivo. A terra solta e úmida permitiu que Emily, ao recuperar a consciência, rompesse a camada superior e saísse sozinha. Mal consciente do que estava acontecendo, ela instintivamente rastejou em direção à estrada, onde quase 2 horas depois foi encontrada pelos agricultores Hunter. Em 9 de maio, a polícia do condado de Ellis obteve um mandado de prisão para Clayton Reeves.
Os policiais chegaram à fazenda do suspeito no início da manhã. Ao ver os carros da polícia e percebendo a inevitabilidade da prisão, Reeves fez uma tentativa desesperada de escapar da responsabilidade. Ele correu para sua picape, tentando pegar a espingarda que estava atrás do banco. Mas um policial, esperando tal reação, foi mais rápido. Um disparo de taser imobilizou o suspeito. O julgamento começou alguns meses depois e rapidamente atraiu a atenção de todo o condado de Ellis. Nas audiências, a defesa de Reeves afirmou persistentemente que o ocorrido foi resultado de uma reação de pânico, e não um crime premeditado. Os advogados insistiram que ele não queria matar ninguém. Apenas se assustou quando percebeu que a menina havia perdido a consciência. No entanto, para o tribunal e o júri, tais argumentos pareceram insuficientes à luz de todas as provas e evidências coletadas pela investigação. A sentença final foi proferida em 12 de junho de 2015. O Tribunal do Condado de Ellis considerou Clayton Reeves culpado do crime e o condenou à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por 45 anos. Quando a sentença foi anunciada, um silêncio absoluto pairou no tribunal. Emily Harris estava presente na audiência com seus pais. Após o encerramento da sessão, ela saiu lentamente do prédio do tribunal.